Olá, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Devem estar aí ansiosos para o final da aula, para iniciar um pouco o final de semana, descansar um pouco. Mas vamos lá. Hoje teve também a entrega dos kits. Aí é bem importante que vocês possam ir até a escola para pegar então os kits de alimentação. Tem também um termo que os responsáveis de vocês precisam assinar para quando retornar às aulas, eles então assinar dizendo que estão cientes referente ao retorno das aulas, tá certo? Então, a prova vai compartilhar aqui a tela para que a gente possa iniciar a nossa correção da aula de hoje, que foi com direitos humanos e também com a aula de história. A prova teve uma charada lá, que a resposta é talher ou colher, como algumas pessoas responderam, né? Então, assim, foi bem importante, bem interessante essa charada que boa parte aí conseguiu desvendar. Vamos lá para a nossa correção da aula de hoje. Hoje a gente viu aí o assunto referente a direitos humanos sobre a importância do CRAS, que é um centro, então, de referência para atendimento social, tá certo? Então, a PRO trouxe aqui esse projeto, que é um projeto de capoeira que funciona lá no CRAS de João Cabral. Então, é importante que vocês tomem conhecimento, porque, como boa parte de vocês residem nesse bairro, então, caso vocês tenham interesse, é um projeto social, eles trabalham com interação. A gente vê que essa falta aí ela é recente, é agora durante o período da pandemia. Até então, aparentemente, eles então seguem todos os protocolos de segurança para que então se tenha um quantitativo de pessoas no mesmo local e não possa ocorrer nova contaminação. E a capoeira, como vocês mesmos pesquisaram, é uma atividade física que vai trabalhar, então, a questão da saúde, do movimento, do condicionamento físico. Além disso, tem o aspecto cultural, que é bastante importante também. Então, caso tenha interesse, procurem, então, o CRAS de João Cabral, para que vocês, então, possam conhecer um pouco mais desse projeto, tá certo? A Pro colocou aqui uma observação, né? A origem da capoeira, ela data da época da escravidão no Brasil. Muitos negros foram trazidos da África para o Brasil para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar, nas fazendas de café, nas roças ou nas casas dos senhores. E a capoeira eles utilizavam de uma forma de resistência, então, para lutar, né? Já que, infelizmente, a escravidão ela ocorreu de forma muito brutal. Então, quando havia uma possibilidade de resistência, de luta, eles utilizavam a capoeira, então, como um refúgio. E, atualmente, a capoeira ela continua sendo uma luta, mas é uma luta que traz a expressão corporal, que trabalha o físico, como a Pro mesmo já falou, tá certo? Vamos lá para a atividade história. Em história, a gente viu aí falando sobre a questão da origem da moeda. A gente fez uma retomada aí, um resumo sobre a origem da moeda. A gente viu, então, que inicialmente ocorriam as trocas comerciais, ou seja, uma pessoa trocava um produto pelo outro. Posteriormente, devido a alguns bens eles valerem mais do que outros, o que ocorreu? A criação, então, de um tipo de moeda. Então, na China foi inventado, então, a concha como tipo de moeda, o sal também, pela valorização do sal. E aí, em outras regiões se utilizavam outras coisas. Com o aperfeiçoamento, o uso, por exemplo, do metal, do ouro, da prata, que eram materiais mais raros, então, foi criado esse tipo de moeda também. E aí é uma informação interessante, porque quem tinha posse, então, de moeda, ela fabricava com o seu próprio rosto. Então, esse é um exemplo, inclusive, até hoje a gente vê que nas moedas que a gente utiliza, tem o rosto, mas atualmente é representado de forma a homenagear alguém. Depois de uma determinada época, já em 1994, a gente tem, então, a criação do real, que é da moeda através, então, do papel, tá certo? Então, aí foram produzidas mais de 2.000 anos. Então, a gente teve concha, sal, metais, ouro, prata, cobre, papel, como forma também de moeda. A PRO, então, sugeriu aí a linha do tempo da moeda no Brasil,
A gente tinha, então, réis aí datado desde o início da colonização, depois o Cruzeiro Novo, o Cruzado, Cruzeiro Real e, em 1994, o Real, que é o que a gente utiliza até os tempos de hoje. Se vocês forem perguntar, então, para os idosos, com certeza eles devem lembrar aí a época do Cruzado, do Cruzeiro. A Pro já nasceu aí bem no início aí da ideia do real. Então, não cheguei a pegar um pouco do Cruzeiro, mas eu ouvia falar bastante do Cruzeiro. E quando ocorre também a troca da moeda, ocorre também o processo da valorização daquela moeda em detrimento da outra, ou seja, o cruzado ele passou então a valorizar menos para o real valorizar mais, tá certo? Então, por hoje é só. Deixo um beijo a todos. Vão descansar, então, aí. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Beijo a todos.